com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória do nome do Senhor, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Esse debate é produzido e transmitido pela Rádio Musical FM, a principal emissora evangélica de São Paulo, direto aqui da Avenida Paulista, pelo Dial 105,7. Mas também através das redes sociais, isso se derrama para todo o Brasil, fora do Brasil, para quem encontrar a gente através do sinal da internet, tanto no meu canal, César Cavalcante, no YouTube, também no canal da Rádio Musical, procura lá no YouTube, Musical FM 105.7, e aí já que você está no YouTube, já segue o canal, não é segue, como fala, se inscreve no canal, ativa o sininho, não sei o que lá, já dá um joinha aí e tal, se você gosta, dá um joia para baixo se você não gosta também, mas se manifesta. E na técnica do programa tá aqui o Rafael, sempre sorridente, com esse sorriso aberto, só que não. E você pode participar com a gente ao vivo no 42 10 30 60 ou WhatsApp 984849988. O tema hoje é bíblico. Ontem eu participei aqui como debatedor, fiquei na berlinda aqui, agora eu tô aqui numa posição mais confortável, você tá entendendo? Tá muito mais fácil. Vamos lá. O tema hoje é batismo com fogo. Sei lá, Mateus 3:11, Lucas 3, né? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com fogo é uma bênção ou é a perdição? O que significa esse fogo aí? É fogo de bênção? É fogo de destruição? É o inferno? Como assim? Bom, como nós temos no Brasil uma maioria de cristãos com experiências pentecostais, esses irmãos vão entender geralmente que esse batismo é uma bênção. Mas existe uma outra linha? Qual é essa outra linha? Que pode ser a perdição? Vamos debater esse assunto hoje, está na mesa. E eu estou recebendo aqui hoje dois amigos, Bispo José Hildo Melo, conhecido como Bispo Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre do Brasil e Angola. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Metodista Livre, também é doutor em ministério pela Faculdade Teológica Sul-Americana. O Bispo Hildo é líder da Conexão Wesleyana de Santidade, é professor do Seminário Bíblico Wesleyano e autor do livro Principados e Poderes, das editoras No Cenáculo e Filhos da Graça. Bem-vindo aqui, Bispo Hildo, um privilégio te receber mais uma vez aqui na nossa mesa. Muito obrigado, é uma alegria poder estar aqui com vocês, mais uma vez, com você, César, e hoje com o Carlos aqui também, que prazer. Amém, maravilha. Estou recebendo aqui também o pastor Carlos Wagner, ele é pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, há 16 anos, mais de 16 anos eu acho já, mestrado pela Faculdade Mackenzie, foi por 12 anos diretor do Instituto Bíblico do Ferreira, coordenou a Secretaria de Educação daquele ministério, onde quem preside é o pastor Levi Libarino, que de vez em quando também aparece aqui nos debates. Bem-vindo aqui, pastor Carlos Wagner. Amém, pastor César, que Deus abençoe a todos os irmãos, amigos, ouvintes. Pastor Hildo, é um prazer muito grande estar hoje aqui com o senhor. Acredito que teremos aqui hoje um debate muito educador e abençoador. Maravilha, maravilha. Fiquei muito contente de saber que o Bispo Hildo já esteve também envolvido com o pessoal do Instituto Cristão de Pesquisas, onde trabalhei durante 8 anos da minha vida e relembramos aqui momentos. A gente não se conheceu naquela época, mas conhecemos as mesmas pessoas, os mesmos trabalhos, e que legal. Bom, vamos lá. Vou usar a prerrogativa do que aqui da idade, Varão. Quem vai primeiro? Pode começar com o bispo. Que alegria é essa? Começa com o Carlos, porque o Carlos está com aquela posição um pouco mais... majoritária aqui no Brasil, né? Não, eu acho que sou eu. Eu que estou falando que é bênção. Você que está falando que é bênção? Então tá bom. Então ele vai na minoritária. Pastor Carlos Wagner, vai. Meu caro pastor César, Bispo Hildo e amados irmãos ouvintes, eu estive um pouco esses dias remoendo o texto
E particularmente eu tenho um ponto de vista bem interessante sobre o texto, que comungo com muitas pessoas no Brasil que debatem também sobre esse assunto. E, no meu ponto de vista, o que eu tenho observado no texto é que o batismo com fogo, ele não tem a ver com algo positivo, com algo bom, com a salvação, com a redenção, com algo que traga um benefício ao cristão. Mas ele tem a ver, literalmente, com uma condenação. Então, o batismo com fogo, que é muito defendido pelos pentecostais, ele está ligado a uma condenação que o grande homem de Deus, João Batista, declarou no capítulo 3 de Mateus, mas que poucas vezes é perceptível pelos que leem, né? Pelos que observam. Quando ele falou lá, batizar com o Espírito Santo e com fogo, aparentemente ele estava falando de um complemento, seria um batismo só para muitas pessoas. Mas quando nós mergulhamos nas Escrituras, nós percebemos, pastor César e bispo Hildo, que o batismo com fogo ele estava fazendo uma outra referência, não é a mesma referência. Então, o batismo com o Espírito Santo era algo bom, mas o batismo com fogo não era algo bom, era algo ruim. Pastor Bispo Hildo. Bom, embora o fogo tenha a ver com destruição, ou seja, até a gente aprende desde criança, olha, não brinque com fogo, e o fogo incendeia, destrói. A gente tem outros aspectos que são positivos do fogo. Aliás, a vida é totalmente dependente de uma bola de fogo gigante que se chama Sol, né? E a descoberta do fogo, o fazer o fogo, foi uma revolução para a humanidade. Por quê? Porque o fogo esteriliza, o fogo santifica, purifica, o fogo modela, né, os metais. Então, através do fogo você começa a ter capacidade de criar cimento, vidro, todos os metais. E a gente vai vendo também o fogo cozinha. O fogo é benéfico para a vida. O fogo aquece, espanta os predadores. E é interessante que Deus tenha se manifestado a Moisés na sarça ardente. Ou seja, o fogo, ele é uma representação de Deus, uma representação divina. Por quê? Porque o fogo fala tanto da pureza de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus, como da glória de Deus. E tal é a ideia de um Deus santo e glorioso, que nós, diante dele, nos sentimos consumidos por causa de nossos pecados. Ai de mim que vou perecendo, né? Disse Isaías, diante da visão majestosa e gloriosa. A gente, como ser humano frágil, pecadores, nós sucumbimos. E aquela experiência do Isaías, registrada em Isaías 6, é muito pedagógica para nós nesse tema. Por quê? Porque, de repente, Deus socorre, manda um anjo tirar uma brasa viva do altar. E essa brasa viva vai na direção da cabeça do Isaías. Eu fico imaginando o Isaías nessa hora deve ter ficado apavorado. Por quê? Porque vem fogo, brasa, e a brasa queima, e a brasa destrói. Mas de repente, miraculosamente, quando tocou, ela não destruiu, ela não queimou, ela não condenou Isaías, ela purificou e tornou Isaías apto para estar na presença de Deus. Aqui então está entendo. O que eu achei. Acho que foi ativado pela voz aqui. Aí eu entendo que quando João Batista diz que Jesus é maior e ele vai batizar com o Espírito Santo, que esse é o distintivo do batismo cristão, e com fogo, o fogo é nesse nível da experiência do Isaías, que vem com fogo, e esse fogo é purificador, regenerador, que torna o Isaías capaz de estar em pé
na presença de Deus e ouvi-lo e conversar com ele e receber o chamado, é capacitador, né? Então eu começaria já algumas considerações por aí. Pastor Carlos. Muito bem. Estabelecendo aqui os pontos de vistas, eu estava, mais uma vez, vou reforçar aqui, observando que o texto a debatermos aqui, né, para muitas pessoas não sabem, João foi o pastor de Jesus, né? Foi ele que batizou Jesus, por sinal. Então, Jesus tinha uma grande consideração por João. E João, ele começa a pregar ali no deserto, e do capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele está falando para um público. Mas a partir do versículo 5, o texto diz assim: e vinham também até ao batismo de João os fariseus, saduceus, os religiosos da época, para assistir o batismo de João. E João declarou: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, tal. E João vai mudando o discurso dele, ele vai atenuando o discurso dele, e chega o versículo de número 10, que ele começa a falar de fogo. A partir do versículo 10 do capítulo 3, ele usa a expressão fogo pela primeira vez. No versículo 11 e no versículo 12 ele cita fogo por 3 vezes. E em todas as vezes em que João cita fogo nesse texto, em nenhum momento é coisa boa, pastor, bispo, nenhum momento. Observe que quando ele chega no versículo 11 ele diz: eu vos batizo com águas, mas aquele que vem após mim é maior do que eu, mais poderoso que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fica implícito que João estava falando de duas coisas distintas. Eu acho que a gente não pode desconsiderar aqui é que o batismo com o Espírito Santo e com fogo existe. A questão é o que é o batismo com o Espírito Santo e o que é o batismo com fogo. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, para muita gente, é o receber do Espírito de Deus, é o se converter, é a salvação, é a vida eterna, né? Pode até estar dentro do pacote receber o Espírito Santo, mas especificamente não é o batismo com o Espírito Santo receber Jesus como seu Salvador. E o batismo com fogo também deve ser observado, pastor César, da seguinte forma, no seguinte prisma. Quando João declarou que Jesus batizaria com fogo, João se referia ao inferno, à condenação, ao juízo final. Tanto é que no capítulo 1 de Atos, versículos 6, 7 e 8, quando Jesus cita João, ele fala: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus omite a expressão fogo, omite a condenação, ele só se refere ao Espírito Santo, de modo que ele não estava falando para 2 públicos, 3 públicos, como João na ocasião do capítulo 3 de Mateus, mas somente aos discípulos. Então, por essa razão, ele não vê a necessidade de citar o fogo. Bom, entende? Eu vou chamar aqui a nossa audiência para participar da nossa caixinha de perguntas lá no Instagram, uma enquete na caixinha de perguntas nos stories da Rádio Musical, no FM Rádio Musical. Vai lá no Instagram, FM Rádio Musical, tem lá uma pergunta. O batismo com o Espírito Santo, ou melhor, o batismo com fogo, é bênção ou perdição? Então, quem acha que é bênção, vai lá e vota no bênção. Hoje está com 72% achando que é bênção, está aparecendo aí na tela para vocês, e 28% achando que é perdição. Se você acha que quer mudar esse tema, esse percentual, aumentar ou diminuir, vai lá no Instagram, no @FM Rádio Musical, e deixa o seu voto. No final a gente coloca aqui o resultado da enquete. Bispo Hildo. Bom, o batismo de Cristo é um só, e ele é com o Espírito Santo e com fogo. Quando o pastor Carlos diz que Jesus, em Atos capítulo 1 ali, omite a expressão com fogo, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, vão receber o Espírito Santo, ainda que ele tenha omitido, ela está implícita e ela se dá com fogo na realização, porque quando o Espírito desce sobre a igreja, os que estão ali em Pentecostes, na festa de Pentecostes reunidos, línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Então isso é uma presença do fogo relacionada ao Espírito Santo. A gente sabe também naquela parábola das 10 virgens que o correto é elas estarem com azeite para o fogo, né, para terem as suas lâmpadas acesas. Então o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Então acender é o fogo ligado ao Espírito. Então, nesse sentido positivo,
porque nós, pela palavra e pelo poder de Cristo, pela obra da cruz, pela ação do Espírito Santo, nos tornamos luzeiros nesse mundo, estrelas nesse mundo. E isso só é possível por causa do fogo de Deus em nós, no sentido positivo de iluminar. Então, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. E por isso é que Paulo exorta, não extingais, olha a palavra extingais aqui, né? Não extingais o Espírito, extinguir normalmente relacionado a fogo. Então, o fogo do Espírito em nós no sentido positivo, porque o fogo aquece os nossos corações, o fogo purifica a gente de todo pecado, ele é regenerador. Aliás, eu até entendo que a criação receberá um juízo, por ocasião da segunda vinda de Cristo, como diz o apóstolo Pedro, e os elementos ardendo em fogo se desfarão. Há um juízo, mas há uma nova terra surgindo daí, né? E eu entendo que isso seja um processo de regeneração da terra muito semelhante ao que se dá interiormente, espiritualmente conosco. Pelo fogo somos regenerados, purificados, renovados e nos tornamos uma nova criatura, e a terra passando por um processo de fogo que é destruidor no sentido de destruir o mal em nós e aquilo que nos afeta, aquilo que é contra nós, nos regenera para um novo viver, e teremos um dia uma terra também passada pelo fogo, batizada pelo fogo e regenerada para uma nova vida. Ok, vamos lá. Carlos. Vamos fazer um pouco da teologia. O texto que nós estamos debatendo, ele é muito interessante, pastor César. Agora, há muitos pontos a se considerar. Vamos fazer uma teologia da seguinte forma. Primeiro, observar que o senhor falou aí que a audiência está 70% afirmando que é bênção. Que é bênção. Então, eu acho que hoje nós temos uma oportunidade muito grande aqui, pastor César, bispo, de ajudar essas pessoas, né? Então, veja bem, no texto debatido, nós observamos que João, ele se refere ao batismo com o Espírito Santo e ao fogo, e ele tem ali o público que recebia o seu batismo, que se arrependiam, que eram aqueles que viam João como profeta. E nós tínhamos os que não viam João como profeta, que eram os fariseus e saduceus. Tanto é que Jesus usa esse argumento quando ele é confrontado pelos fariseus acerca de com que autoridade ele fazia a obra, e ele responde: eu vou responder vocês, se vocês me responderem com que autoridade João batizava. Porque eles não acreditavam em João. Então, eles não sabiam, eles não criam em João como profeta. Então, os que iam ao batismo lá de Jesus, além dos que se arrependiam, iam apenas para observar, né? Iam apenas para criticar. E João, quando se refere ao fogo, ele se refere ao juízo final. E eu vou lhe provar isso. Evangelho de João, Evangelho de Marcos, quando cita esse texto, omite o fogo, pastor César. Ele não faz referência à citação de João Batista do fogo. Ele só faz referência à citação do batismo. Então, ao omitir na citação dos textos o fogo, ele não está ali, o escritor, narrando o juízo, a condenação. Mas todas as vezes que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, que são os dois que citam esse texto com fogo, se refere ao fogo, ele se refere ao juízo. Porque João diz assim: porque ele tem na mão a sua pá, e ele vai limpar a eira, vai separar o trigo e vai lançar a palha no inferno. Então, o que Mateus está dizendo, o que Lucas está dizendo, é que aquele fogo serve para queimar a palha, que é o falso trigo. Não serve para purificar, mas serve para queimar. Quando ele cita o fogo, por sinal, eu fiz uma relação aqui, bispo, pastor César, as 28 vezes que o Evangelho cita fogo, em poucas ocasiões o fogo não está relacionado com o inferno. Quer ver um exemplo disso? Mateus capítulo 7, versículo 10. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é lançado no fogo inextinguível. Então, na maioria das vezes que há uma citação bíblica se referindo ao fogo, tem a ver com esse juízo, com essa condenação. Enquanto que em Atos, no capítulo 1, quando Jesus cita o batismo, ele omite o fogo. Aí vamos fazer uma outra observação, como o bispo citou. Lá em Atos, capítulo 2, quando houve o grande culto de poder e glória,
né, com os apóstolos ali e tal, é interessante observar que não houve fogo e não houve vento, porque o texto diz em Atos 2, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, e ouviu-se um som como que de um vento impetuoso, e também sobre cada um deles língua como que de fogo. Então, aparentemente, Lucas estava tentando explicar que aquele efeito sobrenatural parecia com fogo, parecia com vento, mas não era vento e não era fogo. Então, literalmente, nós não encontramos uma referência mais sólida para atestar que o fogo ele representa algo bom. Ok. Bispo Hildo. Então, eu entendo que realmente o fogo esteja relacionado em muitas passagens com o juízo de Deus, né? Deus é o fogo consumidor. Que majoritariamente é isso. Sim, majoritariamente é isso. E é por isso que eu achava... eu acho que o Isaías tenha ficado muito espantado quando um anjo traz uma brasa em sua direção, né? Agora, o milagre ali é que essa brasa, ela não prejudicou e nem condenou e nem julgou a Isaías. Ela o purificou e o capacitou para estar em pé e ter comunhão com Deus e ter uma missão pela frente, né? A atender o chamado. E a mesma coisa acontece com a igreja que recebe um batismo de fogo. Línguas como de fogo, ainda que você possa tentar levar, né? O Carlos, como? Então quer dizer que não é? Não, talvez ele esteja expressando como algo que é aparente, né? É como uma visão que está sendo dada. E a ideia de não extinguir o Espírito de Deus, o Espírito sempre ligado a fogo também. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, é dito ali que tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Tochas de fogo. O Espírito Santo é denominado de tocha de fogo. Então, a relação do Espírito e essa denominação do Espírito como, essa descrição do Espírito como tocha de fogo é muito interessante. Qual que é esse texto que o senhor está falando? Qual que é essa passagem? Apocalipse 4, versículo 5. Posso ler aqui? Sim. É interessante essa passagem. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, né? Apocalipse 4, 5. É muito interessante essa passagem que relaciona, que denomina ou que descreve o Espírito Santo como tocha, como labaredas de fogo. E é claro que o próprio Cristo vem dos céus como labaredas de fogo em juízo contra os pecadores. Agora, quando nós experimentamos pelo poder do Espírito esse fogo, ele em nós é regenerador, é purificador, ele vai só queimar aquilo que não é adequado e ele vai nos preservar, ele vai purificar a língua de Isaías. É isso que eu entendo. Bom, eu tenho que fazer um intervalo rápido e qual é a sua opinião? Na volta do intervalo temos áudios também para exibir. Se você quer mandar a sua opinião, manda para cá, 011 aqui em São Paulo, 98484-9988, 011-98484-9988. Você se identifica, né? Olá, sou fulano de tal cidade e minha opinião sobre esse debate é tal. Manda aí no máximo 1 minuto, né, da sua opinião, e na volta do intervalo eu vou soltar aqui umas 2 ou 3 participações. Falando em participação, vai lá na enquete no @FM Rádio Musical, já aproveita para seguir lá no Instagram, vai nos stories e vota lá no tema: o batismo com fogo é bênção ou o batismo com fogo é perdição? Vira aí e a gente volta já. Vai. Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder.
Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e eu estou aqui falando a respeito do curso de Bibliologia, uma formação em Bibliologia é o que você precisa para aprender mais a respeito da própria Palavra de Deus. Em tempos que nós vivemos, nós temos visto o quanto a Bíblia tem sido atacada como Palavra de Deus, às vezes ex-evangélicos, pessoas que se desviaram da fé, apostataram da fé, abandonaram Jesus, e aí o mote que eles usam é ficar atacando, né, a inspiração da Bíblia, a confecção da Bíblia, o cânon do Antigo ou do Novo Testamento. Então, para isso, nós temos o curso de Bibliologia, tá? O curso de Bibliologia, ele é um curso... Vamos lá. Nós temos vários cursos teológicos, a FTB, eu nem sei quantos cursos tem ao todo, mas tem muitos, dezenas e dezenas de cursos, né, nessa faculdade. E um deles é o curso de teologia. O curso de teologia tem muitas disciplinas, né? Se você vai até o avançado, você tem, sei lá, 60 matérias, alguma coisa assim. E uma dessas disciplinas é a matéria de bibliologia. Agora, eu reconheço que numa igreja, um percentual baixo, né, de irmãos vai querer se inscrever, se matricular e estudar num curso de teologia longo, caro, que demanda tempo, dinheiro, preparo, intelecto e tudo mais, por N motivos. Às vezes a pessoa fala, eu nunca vou ser um pastor, não quero ser um ensinador, eu só quero ser crente, pregar para alguém de vez em quando, tal. Então, sei lá, você tem numa igreja lá 200 irmãos, talvez 4 ou 5, meia dúzia queiram fazer teologia. Mas a grande maioria desses 200 querem conhecer a Bíblia em profundidade, saber mais a respeito da Bíblia. Então a FTB pensou o curso de bibliologia, a matéria bibliologia do curso, e está oferecendo agora como um curso à parte, entendeu? Então assim fica fácil para você, não tem prova, trabalho, não tem nota nem nada disso, é um curso de capacitação, alta performance em pouco tempo, é um pocket curso, um curso rápido. Ele é apresentado em 7 módulos, todos os módulos são abertos, ou seja, você não tem que ficar esperando como era antigamente na nossa própria plataforma, a gente liberava um módulo por semana, né? Mas muita gente começou a dizer, pastor, mas eu estou de férias, estou em casa, eu vou ter que esperar a semana que vem para... Eu queria matar 10 módulos aí no curso tal, eu vou ter que esperar só 4 dentro desse mês. Então, a gente entendeu que essa reclamação era legítima, então o curso agora é aberto, você pode fazer o curso inteiro num dia, 2, 3, sei lá, dependendo do seu horário. São 7 módulos didáticos, você faz a inscrição pelo WhatsApp, recebe o login e senha, eu acho que é pelo e-mail ou pelo WhatsApp, ou por ambos, e já começa a estudar. Sabe quando começa o curso? Começa hoje, 100% online, todo ele em vídeo, completamente digital, e você tem módulos, sei lá, módulos mais técnicos, como os últimos, sobre manuscritologia bíblica, sobre tradutologia bíblica, o que é tradução por equivalência formal ou vocabular, o que é tradução por equivalência dinâmica, qual a diferença entre elas, qual é mais próximo, qual é mais longe do texto original, os desafios de uma tradução, a nomenclatura dos grandes códices unciais. Aí você fala, pastor, o que é códice? O que é uncial, né? Do que o senhor está falando? Então, lá no curso, você tem tudo isso, né? O que é um livro apócrifo, o que é um livro deuterocanônico, o que é um livro pseudepigráfico, né? Qual é a produção pseudepigráfica, da onde sai esse material, como é que por que essas nomenclaturas, né? Qual a importância disso para nós, qual a diferença do cânon do Antigo Testamento judaico, católico para o evangélico, por exemplo, o que é um teste de canonicidade, como é que funciona. Então, tudo isso você tem no curso de bibliologia. Legal, né? Para fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 9-9007-6844, 011 São Paulo, 9-9007-6844. Vou de novo,
9007-6844, ou de uma forma mais fácil, 011 99 007 6844, 99 007 6844. Coloca teu nome e tracinho Bíblia, e assim você cai direto no atendimento e já recebe o formulário de inscrição. Você preenche o formulário, estuda 12 meses. O curso fica disponível para você por 12 meses, mas você paga só 3. Você paga só 3 mensalidades. As 3 mensalidades são de R$120 e você começa hoje. WhatsApp 990076844. A primeira mensalidade é na fatura do seu cartão, sei lá, sua fatura é dia 10, então hoje é dia 10, então é só dia 10 do mês que vem que você paga, mas já começa o curso hoje. Então vamos lá, 011 São Paulo, 99 007 6844, 99 007 6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso programa de debates e o tema hoje é o seguinte: batismo com fogo é bênção, o batismo com fogo é perdição. Do que a Bíblia está falando lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Hoje recebendo aqui o pastor Carlos Wagner, da Assembleia de Deus, bispo Hildo Melo, da Igreja Metodista. E para você participar ao vivo, manda teu áudio para cá, 984849988, e torce para a gente pescar o seu áudio aqui, colocar no ao vivo. Solta aí o áudio, vamos ver o que pensa o ouvinte. Graça e paz, pastor César, tudo bem? Natanael de Altinópolis. Pastor, confesso que o tema desde ontem ele vem me causando uma certa curiosidade. Eu fui estudar e à luz do texto bíblico fica evidenciado que o batismo com fogo é perdição. Confesso que durante bom tempo eu sempre entendi que fosse bênção, porém à luz das escrituras é nítido que quando João começa a falar em Mateus, ali no versículo 10, no Mateus 3, verso 10, ele está abordando, na verdade, o fogo da perdição. E é isso. Um forte abraço. Fique com Deus, pastor. Um forte abraço aí também aos convidados. Tchau, tchau. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jefferson, aqui de Contagem. E, na minha opinião, toda vez que a Bíblia se refere a batismo, é o batismo para a salvação, para a bênção. Não existe batismo ligado à perdição. Então, o batismo com fogo é um batismo para a bênção. Pai do Senhor, Rádio Musical. Queria fazer uma pergunta do pastor Carlos Wagner. Eu gostaria que ele explicasse o texto do debate, que não fugisse para Atos, Isaías. Eu queria que ele ficasse no texto. O que ele entende no texto? Quando ele lê o texto, né, que tanto da palha que vai para o fogo e é queimado, o que ele entende do texto? Porque até agora ele não explicou o texto. Ele foge para outros textos. Eu queria que ele ficasse no texto, sem fugir para outros livros. Obrigado, Deus abençoe. Bora lá. Mas eu acho que quem está citando os outros, quem citou mais textos fora foi o bispo Hildo, não foi? Foi, não sei, não fui eu. não lembro, não sei. Foi acho que sim. Acho Vamos que o lá. rapaz confundiu o nome. Voltamos aqui para nossa mesa de debate, seja como for. Parou com quem? Não lembro. Acho que foi comigo, né? Foi contigo, então agora respeito que é ele, meu irmão. Muito bem. Bispo Hildo. Bom, vamos lá para o texto em si. O que João Batista está fazendo? Ele está diante do Cristo, ele está maravilhado, ele está dizendo que ele não é digno sequer de um ato serviçal, de desatar as sandálias dos pés de Cristo, que Jesus é maior e que importa que ele cresça e que João diminua. E aí ele fala que aquele que vem depois dele é maior do que ele, maior. E ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. A ideia aqui é positiva. Ele está falando de coisas positivas em relação a Cristo, de superioridade. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. Se você pega Romanos capítulo 6, onde Paulo
faz uma alusão do batismo com algo de sepultar o velho homem, né? De sepultar. E sepultar, fazer morrer o velho homem, fazer morrer a velha criatura, é um ato, de um certo sentido, negativo, ou seja, você está matando através da água, né? Você está sepultando através da água. Ou está mandando embora, ou está purificando, ou limpando através da água. E o fogo, igualmente, tem esse poder destruidor, destrutivo, que, se aplicado devidamente, né, ele produz saúde, ele vai produzir regeneração. E a ideia do batismo é um batismo regenerador. Então, tanto pela água, pelo processo da água, em que se dá o sepultamento do velho homem, como pelo fogo que se queima o que não presta, se regenera para uma nova vida. Então, esses dois estão muito coligados. E o que o João está dizendo é que o batismo de Cristo é superior porque traz o Espírito Santo, porque traz consigo o fogo. E esse fogo, para o cristão, embora Deus seja... Tem um texto aqui que eu acho muito apropriado, embora alguém pareça que não gosta muito que a gente cite outros textos, mas a Bíblia explica a Bíblia, né? Então a gente não pode interpretar a Bíblia fora do contexto bíblico. Me dá uma luz aí, porque senão fica complicado. Olha só o que diz Isaías, capítulo 33, versículo 14. Um texto que, de alguma maneira, corrobora, em parte, com o que o pastor Carlos diz, mas veja que, se você entende ele dentro de todo o contexto de Isaías, vai ficar mais claro o sentido também positivo que a gente pode ter a relação ao fogo. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Isaías perguntando, né? Porque Deus é como fogo devorador, ele se apresentou na sarça ardente, né? Como fogo. Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Quem pode, né? Quem pode? Ninguém pode. Agora, pelo poder do Espírito Santo, Deus, que é fogo, Deus, que é esse fogo tremendo, ele habita em nós e nós não somos destruídos. Por isso a importância daquele texto de Isaías. Dentro do contexto de Isaías sabe de Deus como fogo consumidor e devorador, como fogo tremendo, né? Por causa da sua santidade e da sua justiça. Mas aí a gente, pelo Cristo, a gente está aqui em Moisés, ali na rocha, com o suporte da rocha, que pode ver, porque ninguém pode ver a Deus e continuar vivo, mas de repente um lampejo de Deus na rocha a gente pode. Ou então entramos na fornalha ardente com o quarto homem, nessa fornalha, e nós não somos queimados. E esse é o poder de nós estarmos na presença de Deus purificados, né? Lavados, justificados, e podemos comungar com Deus, que é fogo, e sem sermos consumidos. Eu acho isso muito rico. Pastor Carlos Wagner. Pastor Bispo Hildo, eu estou achando o seu malabarismo muito forte. Você fala como? Dos textos? Exatamente. Assim, bem dinâmico. No entanto, Bispo, o que eu tenho observado é que, por exemplo, no céu não vai ter fogo. Não há perspectiva de fogo no céu, mas no inferno vai ter fogo. Tá? O texto citado em Mateus diz assim, versículo 7. Mas, vendo ele, João, muito dos fariseus que vinham ao batismo, disse-lhes aos fariseus: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da vindoura. Aí quando chega aqui no versículo 10, 11 e 12, ele começa a dizer: o Senhor já colocou lá um machado na raiz das árvores que não produzem frutos. Elas serão cortadas e lançadas no fogo. Aí quando a gente pega um texto aqui de Mateus 13, 14, diz assim, pois assim mesmo como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também no final de todo este mundo. Quer dizer, o próprio Jesus falando, bispo, pastor César, as citações de fogo dentro do evangelho tem sempre essa conotação negativa. Por mais, bispo, que a gente tente, como o senhor tentou, trazer algo positivo, fazer uma apologia a essa questão do fogo, tal, achei interessante, mas dentro do contexto bíblico-teológico, nós não encontramos respaldo para entender que este fogo traz uma conotação positiva. O irmão falou que ficou perturbado com o texto desde ontem, lendo e tal, e achou a resposta. Quer dizer, ele leu realmente a Bíblia, ele descobriu a resposta.
Então, veja bem, nas citações, como eu citei a princípio, de Marcos e João, que omite o fogo, ele também omite a condenação. Então, dentro de uma teologia, nós observamos que as citações do Evangelho de Mateus e de Lucas, quando cita o fogo, eles citam também a condenação, bispo. Então, neste contexto, nós já entendemos que o fogo aqui não tem a ver com os apóstolos, não tem a ver com os discípulos. Tinha única e exclusivamente a ver com os fariseus e saduceus que estavam lá. A chave do texto é o versículo 7 do capítulo 3, pastor César. Então não dá, bispo, para nós flexibilizarmos o texto e acharmos dentro dessa flexibilização um espaço para encaixar o batismo com fogo como algo positivo. O irmão falou, todo batismo é positivo se nós formos à luz das Escrituras. Não é. Nós acharemos aqui várias conotações negativas sobre batismo. Mas, por exemplo? Por exemplo, quando cita lá o batismo da condenação ou a condenação, né? No texto citado em Lucas, capítulo 3, que é uma referência ao mesmo texto de João, o mesmo texto de Mateus, essa referida citação, você pode observar que a contextualização desse texto também é a condenação. Eu não entendi direito. Lucas capítulo 3, versículo 16 e 17, né? A citação lá... Você quer ler para ficar mais claro? Posso ler, sim. Ela é bem mais clara até do que Mateus, né? Aqui, ó. Aqui. E João disse assim... Não, versículo 17. E na sua pá ele tem na mão... E a sua pá ele tem na mão para limpar toda a eira e recolher o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. É esse contexto que eu queria pegar aqui. Mas aí não tem a palavra batismo. Não, porque o batismo está no versículo anterior, 16. É uma continuidade, ó. E não, responder João... Olha, sim. E responder João a todos, dizendo, eu, na verdade, vos batizo com água. Sim. Mas... aquele que vem é maior do que eu, ele vos batizará com fogo. Aí ele para o questão do batismo da água e entra no versículo 17 falando do fogo. Mas ele, antes de falar do fogo, ele fala, olha, vai pegar os improdutivos, a palha, e vai lançar, vai batizar no fogo. Sim. É essa a referência que eu quero fazer, pastor César. Então, este batismo no fogo aqui não é algo bom, é algo negativo. Pode ser negativo para quem não é batizado. Veja só, é uma coisa muito interessante perceber o seguinte, Deus como fogo, consumidor, quem não tiver o batismo, quem não tem o selo desse batismo, quem não tem essa brasa viva que sai do altar, da cruz de Cristo, que tipifica o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse está sujeito à condenação. A luz vem ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz. Eu acho que entendi o que ele quis dizer, que parece que do jeito que ele explicou não é o que o senhor entendeu. Deixa eu ver se eu me fiz entender. Sim. Ele diz que lá no texto de Lucas 3, no versículo 16, tem a referência ao batismo com fogo. Sim. Né? É o batismo com fogo. E no 17, meio que ele explica o que é batismo com fogo. Já que a palavra batismo é imersão, a palha vai ser colocada, batizada no fogo, certo? E aquele fogo, pelo menos aquele fogo para aquela palha, não é bom. Mas ele está dizendo quem é que vai ser batizado? A palha. Não, eu sei, mas não. Ali. É interessante que no versículo anterior ele está dizendo, vocês, eu batizo com água, mas vocês, ele vai batizar vocês. A quem ele se refere? Aqueles que estão ali se arrependendo, você está entendendo? Ele não está se referindo... Não, aí eu sou porque o batismo da água é para quem está arrependido. Para arrependido, exatamente. Eu estou batizando vocês com água, vocês que estão arrependidos. Para arrependimento. E é para estes mesmos que ele diz, ele vos batizará vocês que estão vindo a mim em arrependimento, que eu estou preparando o caminho do Senhor. Com água, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele vai batizar a estes que estão arrependidos. Então não poderia ser uma coisa negativa em relação a estes que estão buscando exatamente o batismo. Por causa do arrependimento. Por causa do arrependimento. Sim, mas veja bem, porque aí tem um terceiro batismo no texto, o batismo com águas.
Os que receberam o batismo com águas, capítulo 3, versículo 1 ao 5 de Mateus, João não fez críticas a eles. João disse, olha, arrependam-se, produzam frutos de arrependimento. E eles recebem o batismo de João. O texto deixa claro isso. Quando João recebe os fariseus, versículo 7, que é a chave do texto, ele muda do seu discurso. Raça de víboras, vocês vieram fazer o que aqui? Vocês estão querendo fugir da era vindoura? Aí ele começa a falar da árvore frutífera, bispo. Daqueles que não produzem. Aí o capítulo 13 de Mateus, o texto que eu citei anteriormente, pastor César, diz que ele vai queimar as árvores infrutíferas, versículo 40, capítulo 13 e 40. Esta é a contextualização de Mateus capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Então, o que eu estava dizendo, que foi o pastor César entendeu, talvez o senhor não entendeu, é que quando ele fala desse batismo, é para esse público. É com o Espírito Santo? Não. Então, fica estranho. É porque lá fala batismo com o Espírito Santo, ele vos batizará Esse é com que o fica Espírito estranho. Santo e com fogo. Com fogo. É porque ele faz a referência dupla. É muito complicado. Aí eu acho, fica bem difícil entender que ele esteja fazendo essa referência ao Espírito Santo. Então, os fariseus que vieram contra João e que são contra Jesus e que estão mais para lá do que para cá, estão sendo batizados com o Espírito Santo? Não. Quem está sendo batizado com o Espírito Santo é os que recebem o arrependimento. O com fogo, quem está sendo batizado é os fariseus, Mas os não está saduceus. claro isso. Eu vou lhe mostrar isso nas Escrituras. Atos, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7 e 8. Quando Jesus cita João, ele fala assim, porque na verdade João batizou com águas. Jesus endossa o batismo de João. Agora, eu vos batizarei com o Espírito Santo. Aí ele fala dele. Mas ele não cita o fogo. Mas está implícito, o que eu já disse. O Espírito Santo... Se ele citou o texto, ele teria que citar o texto na íntegra. Eu não sei, eu acho que existem coisas que estão implícitas. Não extingais o Espírito, por exemplo. Eu tenho que ter o fogo do Espírito para dentro de mim, eu tenho que manter a chama. Olha uma coisa que é dito lá em Levítico, né? Olha, se você pega Levítico, deixa eu ver aqui, capítulo 6, versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. O sentido positivo de fogo. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Acender a lenha. Nós somos, o altar de Deus hoje, o templo do Espírito Santo. Não extingais o Espírito, o fogo de Deus dentro de nós, no sentido positivo e não necessariamente negativo. Eu concordo com você, Carlos, quando a ideia de fogo consumidor, destruidor para os impenitentes, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu vejo o lado, talvez que isso esteja sendo ignorado, quando você diz assim, não tem nenhuma passagem nos evangelhos, no Novo Testamento, que coloque o fogo no sentido positivo. Mas tem muitas. O Espírito Santo é chamado de fogo. Uma minoria, né? Não, mas você falou que não tinha nenhuma, então agora você já está condescendendo eu falei que aqui. a maioria dos textos... Eu concordo com você. Faz citações negativas do fogo. Eu concordo com você nisso. Eu não estou negando isso desde o princípio. Embora eu acho que você aí... falha em reconhecer o sentido positivo do fogo, como luz, como luzeiros do mundo, como lâmpada acesa. Você está entendendo? Então, essa ideia positiva do fogo. A característica principal do fogo no inferno, é o fogo, inverti. A característica principal do inferno é o fogo. O fogo está intimamente ligado à condenação. Se você ler os textos das Escrituras... Mas, por outro lado, é símbolo de Deus. Sarça ardente, fogo. Pela conotação Deus é fogo. da purificação. Sei, claro, da glória. Da glória. Você falou que na Nova Jerusalém não tem fogo. Você disse isso, né? Eu citei que nas Escrituras não encontramos fogo no céu. No céu não tem. Então não tem fogo. Mas não é dito que não tem sol, porque quem é o sol? Deus será o sol, né? É ótimo, ele é o fogo, então tem fogo lá. Não pode dizer será que luz. Não tem. Ele será luz, mas a luz que é do fogo, ele é o fogo que produz a luz. A luz que nós temos do sol é fogo puro que vem, entendeu? Então não é para tirar, desprezar fogo queima, né? O fogo queima, mas o fogo purifica. O fogo é benéfico, ele não é só negativo. Entender fogo só no sentido negativo é, de repente, comprometer a própria natureza e essência de Deus como fogo consumidor. Então, ele seria negativo nesse sentido? Não. Ele é santo. Bom, infelizmente, nosso tempo é curto demais. Passa voando aqui os minutos que a gente tem para oferecer, mas oferecemos com muito carinho
E você que pensa igual o pastor Carlos Wagner, ou pensa igual o bispo Hildo, vocês podem avaliar uns aos outros aí os argumentos. Vamos para o resultado da enquete? Solta aí e na sequência ficou a mesma coisa. Bênção 78%, perdição 22%. Obrigado a todos vocês que votaram. Vinheta, considerações finais, 1 minuto para cada um. Bora. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Bom, sempre bom estar aqui rodeado de amigos, debatendo sobre a Bíblia. Quero agradecer ao bispo Hildo pela sua participação. 1 minuto aí para sua finalização. Então, eu entendo que o batismo de Jesus é um só e é com Espírito Santo e com fogo, como se deu em Pentecostes, línguas como de fogo pousar sobre a cabeça de cada um deles, e a partir dali eles se tornam luzeiros nesse mundo pelo Espírito que habita dentro deles e pelo azeite, por isso de manter sempre viva a chama, não extinguir o Espírito Santo em nós, a ideia do fogo. O Espírito é também descrito como fogo, tochas de fogo, e eu vejo nesse sentido positivo, né? Então, quem está em Cristo não tem que ter medo desse fogo, porque nós estamos como que protegidos, e nós estamos purificados e capacitados a conviver e a estar diante de um Deus que é santíssimo e tremendo pelo poder do Espírito que nós habita, então, que nos torna novas criaturas. Maravilha. Pastor, quem quiser conhecer suas redes sociais, a sua igreja, visitar a sua igreja, dia de culto, como é que funciona? Sim, olha, eu pastoreio a igreja de Mirandópolis, o bairro de Mirandópolis, aqui em São Paulo, Rua das Rosas, 445, ali perto... Mirandópolis é perto de Araraquara? Claro, não, né? É perto da Praça da Árvore, estação mais próxima, 600, 700 metros da estação Praça da Árvore do metrô, Rua das Rosas, 445, cultos dominicais às 10 da manhã. Estarei pregando nesse próximo domingo e todos são muito bem-vindos. Rua das Rosas, número? 445. Que horas? Às 10. Às 10 da manhã. E tem também as redes sociais, Hildo Melo, né? Hildo sem H, Melo com 2 L's. Você vai me encontrar no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube. Maravilha, legal. Pastor Carlos Wagner, obrigado pela sua participação. 1 minuto aí pra gente concluir. Vamos lá. Se nós observarmos direitinho nas Escrituras, com o contexto, com a devida interpretação, nós vamos observar, tanto no Evangelho de Mateus como de Lucas, na citação de Atos 1, Atos 2, que não há como encaixar o batismo com fogo aqui como sendo algo positivo para a igreja, tá? Então, eu aconselho os irmãos a lerem, nós somos pentecostais, nós gostamos da bênção, da presença de Deus, mas não podemos desconstruir as Escrituras dentro desse contexto, pensando de forma arbitrária, errada, quando lemos a Bíblia e acreditamos que o fogo aqui é um batismo para a bênção. Não é. O fogo aqui é um batismo para a perdição. Então vamos observar isso com cuidado, vamos ler os textos, vamos contextualizá-los para que a gente não venha ter uma interpretação equivocada. Quem quiser te conhecer suas redes sociais, algum projeto que o irmão queira divulgar? Muito bem, estamos aí no Instagram, né? Carlos Bonfim. Nós agora estamos também aí com uma escola nova lá em Taboão, não sei se eu posso falar aqui. Pode, claro. O Instituto Bíblico Efatá. E Deus tem abençoado, já estamos lá fechando matrículas, cursos na segunda, nas quartas, nas quintas, e tem sido bênção. Quem quiser achar, vai por onde? Quem quiser nos encontrar, nos achará pelo Facebook, Carlos Bonfim, ou pelo Instagram, Carlos Bonfim também, ou pelo telefone 11 98264 2545. Maravilha, maravilha. Bom, eu também agradeço essa oportunidade de conduzir mais esse debate, estou ficando por aqui. Às 14h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Um grande abraço a todos vocês. A gente se encontra às 14 horas, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.